tarde, pessoal, tudo bem? Eu mostrei no grupo agora há pouco essa imagem que eu criei do zero e falei que ia gravar um vídeo explicando como eu cheguei nesse resultado, sem usar elemento de ninguém. Então eu vou começar montando o fundo, essa retícula aqui com essa colmeia. Então eu vou no meu Corel, vou começar fazendo um hexágono. Então a ferramenta polígono, vou colocar 6 lados aqui. Usando o Ctrl ele fica perfeito. Vou pintar uma cor qualquer. Vou fazer uma cópia apertando o sinal de mais. E apertando o Shift eu vou reduzir para manter o centro. Então eu tenho duas imagens sobrepostas. Vou selecionar a interna, a externa. E aqui na opção do Corel aparar, eu consigo aparar o centro. Então eu tenho uma imagem aqui. Vou colocar um fundo para você ver. Vou colocar um fundo e jogar para trás. Objeto, ordenar para trás. Então eu tenho uma imagem com um fundo transparente. É isso que me interessa. Então vou apagar o fundo. Vou tirar a borda. Então o que eu vou fazer para eu criar essa retícula? Vou duplicar isso aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apertei 10 vezes som demais. Vou colocar de forma grosseira na posição. Mais um aqui. Mais um aqui. Ok. Aí selecionei todos e aqui no alinhar e distribuir eu vou só alinhar, distribuir igual, para ficar levando distância. Vou repetir isso aqui mais uma vez e vou posicionar aqui mais ou menos em cima. Vou marcar tudo de novo, alinhar e distribuir. Pronto, porque eu quero mostrar tá bom. Ctrl G para agrupar, agrupei tudo, então virou uma única entidade. Pintei de preto. Apertei só demais, duplicou tudo. Então agora eu vou fazer um encaixe aqui. Para ficar melhor o encaixe, vou pintar de outra cor só para eu ver. Vou ajustar com a seta do teclado para ficar uma posição, ficar sobreposto. Ó, tá bom aqui. Pintei de preto, agrupei tudo. Ctrl G, fiz uma cópia. Apertei só demais. Então agora é só casar novamente aqui. Vou fazer rápido, só pra gente ilustrar o processo. Não vai ficar perfeito, mas marquei tudo, Ctrl G, mais. Então eu tenho quase um quadrado. Opa. Ctrl G, marquei tudo, mais. Vou fazer a última etapa. Então o último encaixe aqui. Usando a setinha do teclado eu vou ajustar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor essa junção. Pintar de outra cor. Tá bem fora. Pronto. Tá bom assim, porque eu quero mostrar. Pintei de preto, agrupei tudo. Então agora eu vou fazer o que? Vou exportar isso como PNG para ter fundo transparente. Exportar. Eu separei um diretório chamado... Onde é que tá? Aula metal. Vou chamar de hexágono. Então vou exportar o hexágono PNG, que vai ter o fundo transparente. Pronto, ok, está exportado. Não quero mais... eu vou querer só um hexágonozinho aqui para poder montar a segunda parte. Deixa eu desagrupar tudo. Ctrl U várias vezes. Só quero um hexágono. Porque o outro, o que é? O outro é um fundo com bolinhas vazadas. Então eu vou fazer o que? Vou fazer aqui um pequeno fundo aqui. E nesse espaço eu vou colocar 5 bolinhas mais ou menos. Para ficar parecido com o que eu montei lá. Então deixa eu pôr aqui. Deixa eu reduzir. Sinal de mais. Marquei as duas. Sinal de mais, dupliquei. Vou fazer 6.
mais uma vez. Aqui. Então selecionei as 6, vou alinhar, vou distribuir. Ctrl G para agrupar as bolinhas, vou aumentar aqui. Então eu tenho isso aqui, esse espaço, vou reduzir esse retângulo, deixar os dois centralizados, marcar tudo, ó. Centro, centro, beleza. Então aqui eu vou pintar de uma cor qualquer, só para eu fazer o recorte. Marquei as bolinhas, marquei o fundo e vim aqui em aparar. Então ele tirou, deixou novamente esse objeto vazado. Como que eu sei? Mesma coisa que eu fiz a vez passada, vou colocar uma cor qualquer, objeto, ordenar para trás, ó, tá vazado, é o que me importa. Então eu vou pintar de preto isso aqui e vou fazer uma série de duplicações aqui. Deixa eu juntar um pouquinho mais para ficar parecido. Aqui. Ctrl G, sinal de mais para duplicar. Ok. Vou duplicar mais uma vez. Estou fazendo rápido só para exemplificar como que foi o processo. Tá, tudo bem, marquei tudo isso aqui, alinhei, Ctrl G. Então eu tenho aqui, vou duplicar para baixo agora. Dupliquei, vou subir um pouquinho, vou duplicar, vou subir um pouquinho, marquei tudo, Ctrl G, sinal de mais para duplicar. Então tenho 3, deixa eu apagar isso aqui, não quero mais. Sinal de mais, dupliquei, mais uma vez, sinal de mais, dupliquei. Tá bom, então selecionei tudo, Ctrl G, e agora vou exportar como PNG, exportar bolinhas. Então eu tenho um hexágono e bolinhas, que são as duas entidades que fazem. Então exportei daí o fundo, eu tenho duas entidades. Agora eu vou no meu Photoshop, tá aqui já aberto. Era pra estar pelo menos. Tá, abriu. File Open. Vou abrir o... Deixa eu voltar aqui na minha aula. Aula metal. Então eu tenho bolinhas e hexágono. Vou começar com o hexágono. Abri o arquivo hexágono. Então o que eu vou fazer? Vou usar Styles. Eu tenho um monte de estilos aqui de metal. Então eu vou escolher um estilo que seja de algum efeito metálico que fique interessante. Aqui é uma questão de escolha, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Olha, eu gostei disso aqui. Então selecionei isso aqui, gostei. File, Save As. Agora eu vou salvar com PNG. Camada 2, vou chamar. Então ele vai salvar agora o PNG transparente com esse efeito de cromo aplicado. Demora um pouquinho, fiz uma imagem grande, ela tá... Já falo pra vocês quanto que ela tem em pixels. A primeira que eu fiz, aquela do grupo, ela ficou com, acho que 15 mil pixels de largura, com uma imagem com altíssima resolução. Então, já se queria perder um tempão criando uma imagem, que é uma imagem pequenininha que você não pode redimensionar. Então essa imagem tem uma qualidade bem boa. Então, tá finalizando o achatamento das camadas e exportação para o PNG. Ok. Salvando. 48%. Deixa ele pensar aqui. Agora é questão de processamento. Também devia ter resetado o computador e começar do zero, né, com uma memória mais limpa. Estou com o micro ligado há muitos dias, então fica sobrecarregado.
Mas vamos lá, para explicar como funciona vai ficar bom. 48%, vamos lá. Foi. 77, 80. Agora vai terminar. Então esses styles que eu estou usando aqui, no efeito de cromo, eu montei um banco com milhares. Mas você acha na internet, tem um monte de lugar que você pode baixar styles grátis. Ou você pode comprar pacotes de styles muito legais. No Graphic River tem bastante também. Então é questão de escolha. Eu montei o meu e é bem completo, bem interessante para montar artes. E o legal é assim, nunca uma criação vai ficar igual a outra, porque tem muitos styles parecidos, então sempre vão ter opções diferentes. Sempre vai ter um produto exclusivo. Olha lá, 98% está acabando. 99%, acabou. Então fechei isso aqui, não quero essa retícula mais. File Open, vou abrir bolinhas. O arquivo bolinhas tem um segredo. No resultado final ele tem um fundo preto. Então eu vou fazer o que? Ctrl A, Ctrl C para copiar, Ctrl N, criei uma camada. Essa camada eu vou pintar de preto. Pintar ela de preto e vou sobrepor com as minhas bolinhas. Elas não vão aparecer aqui, mas aqui nas camadas eu tenho duas. Ó. Se eu fechar a primeira aparecem as bolinhas, então sobrepostas. E com a camada bolinha selecionada eu vou usar um style de cromo também, que tem algum degradê. Deixa eu pegar um qualquer aqui. Vamos procurar um aqui, ó, desse tipo aqui. Esse é muito. Vamos ver se eu acho um parecido com o primeiro exemplo que eu dei. Não, esse aqui estoura muito. Ó, achei um interessante, mas muito escuro. Ok, vamos usar esse aqui, só para não perder tempo. Ó, estou aumentando para vocês verem, o que importa é isso, ó, esse efeito das bolinhas. Ficou legal, então é esse que eu vou usar. Então, File, Save As, aqui eu vou salvar como JPG, porque eu não preciso de transparência para esse. Então, fundo. Ok. Não importa esse canto que ficou assim, essa profundidade, porque eu vou recortar e usar só o fundo. Mas é só para você entender o foco da aula. Fechei. Fechei. Não tem mais nada no Photoshop. Vou abrir agora, por ordem, o fundo JPG. Tá aqui. Vou recortar o que me interessa aqui, que essa parte só aqui que ficou legal. Ok. Vou desprezar o resto. E vou fazer a sobreposição. File Place. Com o meu... É camada 2? Camada 2. Ele vai colar aquele segundo elemento já com os efeitos. Só que eu vou fazer assim, que está muito pequeno na camada de cima. Deixa eu só fazer o que? Edit, Free Transform. Então a ideia é deixar umas 5 bolinhas em cada espaço aqui. Mais ou menos isso. Enter. Então achatou. Então eu tenho isso aqui. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir Open. Eu separei um Action não, um PSD que já está aplicado os efeitos de styles de texto. Então o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar aqui, vou escrever, vou simular o que eu fiz lá. Top. Vou colocar o tamanho aqui, deixa eu ver, 333. Tá bom. Tamanho 333. Ocupou quase toda a área. Tá bom. E vou sobrepor, File Place. Eu tinha pego na internet uma imagem de parafuso que eu achei, recortei e fiz o fundo transparente. Então, usando o Shift, eu vou deixar o tamanho que eu quero, para ficar parecido com o efeito lá que eu dei. Ctrl Enter. Aí eu vou aplicar uma pequena sombra nele. Então, 2 cliques na camada do parafuso, Drop Shadow,
Vou ajustar a posição da sombra, uma profundidade aqui. Ó, aqui a sombra corre. Então a sombra mais ou menos aqui. Sombra. Tá bom. E agora eu vou fazer o que? Vou duplicar a camada do parafuso. Duplicar. Ele já duplica com a sombra aqui que eu quero. Duplica. Duplica. Vou arrastando. Duplica. Mais uma. Ajustar usando as setinhas do teclado. Duplica. Mais duas, para ficar parecido com o exemplo que eu dei. Uma aqui embaixo. E duplica. Aqui. Ok, terminei. Camada, achatar o que for visível. Continua o fundo transparente. File, Save As. Vou salvar isso como PNG transparente. Vou chamar de top. Salvei. Fechei isso aqui. Tem o meu fundo. File, Place. Vou pegar agora o top que eu tinha montado. Então apliquei. Edit, Free Transform. Vou deixar um pouquinho maior. Aproveitar melhor a área. Ok. Vou aplicar agora o que? Uma sombra no top. 2 cliques. Drop Shadow. Selecionei o Drop Shadow. Vou deixar a inclinação que eu quiser aqui. Ó. Aqui eu posso deixar a sombra maior ou menor. Vou deixar o tamanho um pouquinho maior. Olha lá. Prontinho. File Save As. Para poder postar na aula. JPG. Final. Tá bom esse tamanho. Ficou uma imagem com 3.710, ficou muito grande porque eu quero usar, então vou usar 1.200. Save JPG. Final. Beleza. Acabou. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e boa sorte para todo mundo.